noite, senhores ouvintes. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. A Igreja Missionária do Discípulo de Jesus Cristo traz um estudo bíblico hoje com a Bíblia na mão, com o título Que sucederá quando alguém morre? A palavra de Deus fala no livro de João, capítulo 34, versículo 14 e 15, dessa forma: Se ele puser o seu coração contra o homem, que recolhesse para si o seu espírito e seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria e o homem voltaria para o pó. Aqui claramente fala a palavra de Deus que primeiramente Deus recolheria do homem o seu fôlego de vida que foi dado por Deus. Quando Deus formou ao homem, foi formado do pó da terra. Quando o homem morre, esse corpo carnal voltará novamente da onde ele foi formado, que foi da terra, do pó. E o fôlego de vida que Deus nos deu, ele tomará para si, porque vem de Deus e vem do céu. E vemos claramente que sucederá com a parte intelectual do homem ou do morto. Vemos na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes 12:7, fala dessa forma: E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Que dá a entender aqui uma confirmação mais que o Senhor vai tomar para ele o fôlego de vida que foi dado por ele. E esse corpo carnal, fala aqui a palavra de Deus, que ele voltará para de onde ele foi formado, que foi do pó da terra. E vemos outra prova bíblica que sucederá com a parte intelectual do morto. A parte intelectual do morto é a alma, onde fala a palavra de Deus, que a alma pensa, sente e tem esperança. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 146, verso 4. Sairei o espírito e ele tornará-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecerão os seus pensamentos. O que significa os pensamentos? A alma, o ser humano tem uma alma, porque Deus formou o ser humano corpo, alma e espírito. O corpo carnal voltará para o pó da onde foi formado e o espírito voltará para Deus que os deu. E a alma fala aqui que seus pensamentos perecerá, ficará no lugar secreto para o dia do juízo final, para o dia da volta do Senhor Jesus, porque assim fala a palavra de Deus. E vamos ver outra prova bíblica: quando morrem os homens, não tem mais memória de si. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e 6, fala dessa forma: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja perecerá, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aqui nos mostra a palavra de Deus, que os homens sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem mais coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Que esquecimento é esse? Um lugar secreto que só Jesus sabe onde estará a alma daqueles que morrem. E vemos claramente que fala no verso 6, que até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Quem não entender a palavra perecer? Que já se acabou. Ninguém tem mais parte nessa vida. Ninguém tem mais memória de nada, porque sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então claramente fala no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 17 e 18, que fala assim a palavra de Deus: Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Aqui o rei Davi está esclarecendo que os mortos não podem louvar mais ao Senhor, porque os mortos já não têm mais parte nessa vida, mas sim os que vivem. Bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Enquanto estamos em vida, devemos de louvar a Deus e glorificar seu nome, porque quando um já desce ao silêncio, a sua memória já ficou totalmente no esquecimento. E vamos ver
Aonde estarão os mortos quando Jesus voltar? No livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, fala dessa maneira a palavra de Deus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vemos aqui claramente o apóstolo João afirmando que nós não os maravilheis destas coisas. Em outras palavras, não podemos maravilhar-se se podemos ouvir que alguém possa falar que os mortos haviam para falar com alguém. Não existe isso mais, porque aqui claramente diz que os mortos ouvirão a voz do Senhor na sepultura, uma sepultura espiritual, que só Deus sabe onde está a alma daqueles que morreram. E vemos claramente no versículo 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui claramente vemos a recompensa daqueles que fizeram o bem. O que é fazer o bem? Fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? Guardar seus mandamentos, sua palavra. E aqueles que guardam sua palavra e seus mandamentos ouvirão a voz do Senhor para a vida eterna. E os que não fizeram a vontade de Deus, os que fizeram o mal, os que viveram no pecado, eles vão ressuscitar também para a condenação de sua alma. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficaram para a segunda ressurreição serão para a condenação. E claramente diz aqui, Cristo compara os mortos com os que estão dormindo. No livro de João, capítulo 11, versículo 11, diz assim a palavra de Deus dessa forma. Assim falou, e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso irmão dorme, mas vou despertá-lo do sono. Deus compara os que dormem no Senhor, os que terminam suas obras. Deus compara com uma pessoa que está dormindo, porque Jesus vai ressuscitar para reinar com ele no reino do céu. E aqueles que ressuscitarão na segunda ressurreição, sabemos claramente que será levantado para o juízo, para a sua condenação, porque eles serão julgados pelas suas obras. Fala no livro de Mateus 27:52, fala assim a palavra de Deus. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Vemos aqui essa comparação, que quando Jesus Cristo ressuscitou, disse que os corpos daqueles que haviam sido mortos de anos, eles ressuscitaram juntamente para testemunho, porque Jesus vai ressuscitar os santos, aqueles que dormem no Senhor, têm esse privilégio de ser ressuscitado quando Jesus voltar para levar para o reino as moradas celestial. E vemos no livro de Salmos 13:3, diz assim a palavra de Deus: Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. O que quer dizer aqui o rei Davi? Que ele, enquanto estava em vida, ele queria louvar a Deus, ele queria glorificar a Deus, porque ele sabia que depois que descesse ao silêncio, não tinha mais a oportunidade de louvar a Deus. Então, a humanidade, o ser humano, tem a oportunidade hoje de louvar a Deus, tem a oportunidade de adorar o Senhor enquanto está em vida, porque depois da morte vem o juízo final. Por isso, é uma oportunidade que Deus nos está dando a cada um de nós, para que nós podemos, naquele dia, ressuscitar juntamente com Cristo quando Ele venha nas nuvens de glória para levar o seu povo. Porque aqui claramente fala que o corpo de carne voltará para o pó de onde foi formado. E o Espírito, que é o fôlego de vida que Deus nos deu, volta para Ele. E a alma se levantará para reinar com Cristo eternamente no reino dos céus. Ninguém ainda foi levantado, ninguém ainda foi subido ao céu, somente o Filho de Deus. E nós temos esperança de um dia morar com Jesus no reino do céu. Porque assim fala a palavra de Deus, já que os mortos que dormem em Cristo, os que guardam a palavra, estes irão para a vida eterna, e os que não se arrependeram serão condenados ao fogo eterno. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17,
Diz assim a palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que diz aqui a palavra de Deus? Que podemos entender? Porque o mesmo Senhor vai descer do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Somente aqueles que fizeram a vontade de Deus têm a oportunidade da primeira ressurreição, e aqueles que estão em vida fazendo a vontade de Deus, eles serão arrebatados e serão transformados para ir ao encontro com o Senhor também, para esperar o juízo final. E aqueles que ficaram em desobediência, em pecado, diz a palavra de Deus, não haverá mais oportunidade. A oportunidade é hoje de arrepender-se, de guardar sua palavra, de guardar os seus mandamentos, para ter a oportunidade do reino do céu. E vemos em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que disse assim a palavra de Deus: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui o apóstolo Paulo está afirmando, no momento, no abrir e fechar de olho, e morrer em Cristo, que descansa no Senhor, ouvirão a voz da trombeta, e ressuscitará para o encontro com o Senhor. E aqueles que ficaram na desobediência e no pecado, eles juntamente serão queimados, como diz a palavra de Deus. E os mortos ressuscitarão incorruptível, que é a alma. A alma é o fator do homem que pensa e tem esperança. E quando o homem peca, quem peca não é o corpo nem o espírito, quem peca é a alma. A alma se corrompe com os desejos carnais, a alma peca com os sentimentos carnais e se separa de Deus. E esta oportunidade que Deus nos dá, de cada um de nós fazer uma reflexão na nossa vida, porque você hoje que está com vida, você tem a oportunidade de se arrepender, você tem a oportunidade de chegar aos pés de Jesus. E a Igreja Missionária oferece um curso bíblico para todos aqueles que queiram ser um missionário, para todo aquele que queira ser um pastor, estudar a palavra de Deus, ter um estudo bíblico para conhecer a verdade do Evangelho. E eu despido com cada um de vocês nesta noite. Que a paz do nosso Deus esteja no coração de vocês e que Deus abençoe a todos.